A igreja nascente, brilhando, testemunhando no mundo a luz esplendorosa do Cristo. Por isso também acompanhará nossas leituras o Círio Pascal que ontem nós acendíamos no início da celebração da Vigília Pascal. Ontem à noite, então, celebrávamos na esperança a vitória de Cristo, que naquela noite, nesta noite, haveria de ressuscitar para nós. E por isso, velando a noite com as luzes das nossas velas, representando as nossas almas esperançosas na ressurreição, andava à nossa frente a luz de Cristo. Eu dizia ontem na homilia, lá no ginásio, que essa luz não pode ser apagada. Por isso, ela vai à nossa frente, iluminando as nossas velas, que iam simbolizando as nossas almas, a nossa fé, que é baseada, é fundamentada na ressurreição de Cristo. Por isso estamos aqui hoje nessa manhã, ouvindo os relatos da ressurreição. Nesta manhã ainda não encontramos o Senhor ressuscitado no Evangelho. No entanto, já vemos os primeiros sinais da ressurreição. A ressurreição é sim um fato histórico, mas para além de um fato histórico, ele é um fato de fé. Por isso, a Sagrada Escritura hoje testemunha que João e Pedro acreditaram ao verem os panos com os quais José de Arimateia havia sepultado Jesus, enrolado o seu corpo morto. Aqueles panos então se encontravam ali, vazios, na mesma posição em que tinham sido colocados. Então, irmãos, esse sinal da ressurreição parte também da fé daqueles apóstolos. Por isso, ao longo desse tempo, vamos ler na primeira leitura os Atos dos Apóstolos. Porque é a fé daqueles homens que são o fundamento da nossa fé em Jesus Cristo. Ao longo dos próximos dias, nós ouviremos os relatos em que Cristo aparece verdadeiramente, em que Cristo caminha no meio do seu povo e que anuncia aos seus apóstolos que continuem a sua missão. No dia mesmo da ressurreição, ouviremos em outro momento o Senhor convidar os seus discípulos a levarem a todos o batismo, levarem a todos o Evangelho, para que creiam na palavra de Deus e com ele o batismo. Por isso,
Hoje nós fomos aspergidos com aquela água batismal que ontem abençoávamos, para que possamos testemunhar que somos homens e mulheres renovados no sangue e na água que jorraram do lado aberto de Cristo na cruz, de onde nasceu a igreja e de onde nasceu o novo povo de Deus, que somos nós, e por isso estamos aqui. Não para cumprir apenas um preceito, mas para celebrarmos a nossa alegria, o fundamento da nossa alegria. Nossa alegria que não é uma alegria passageira, de alguém que está numa festa hoje, vamos ver ali a igreja iluminada, a igreja cheia de flores, o padre de dourado, e vamos ter cantos bonitos, isso vai ser uma festa e vai ser uma alegria. Não, a nossa alegria é, antes de tudo, uma felicidade, é o encontro com Jesus. Isso não pode passar, isso não passa quando acaba a missa. Vejam que vocês vão para casa hoje, quando acabar essa missa, com o coração pulsando de alegria. E essa alegria ninguém pode tirar de vocês, porque essa é a fé que recebemos do Cristo, que hoje está sendo reacendida nesse dia da Páscoa. A Páscoa tem grande força por graça divina, que é derramada sobre a igreja, que separa para nós ao longo do ano litúrgico os tempos devidos de celebrarmos cada momento da história da nossa fé. Pois bem, é chegado o dia então de celebrarmos o centro da nossa fé, e há muitas graças que são derramadas sobre nós neste dia por conta da celebração propriamente deste dia. Então, é tempo de renovarmos a nossa fé, de renovarmos a nossa esperança, a nossa certeza de que Cristo ressuscitou. Ele, que na sexta-feira havia se entregado, morreu por volta das 3 da tarde, na cruz, por isso celebrávamos o ofício da Sexta-feira Santa também nesse horário. Ele diz-nos a tradição da igreja que desceu à mansão dos mortos. Ele morreu para ir à morada dos mortos, levar consigo todos os justos que deveriam participar da sua salvação. A salvação de Cristo, ela é metatemporal, ou seja, ela vai além da história, ela salva tanto os justos do passado, quanto os justos que acreditaram em Jesus no seu tempo, quanto todo o povo que ao longo da história da igreja, o tempo da igreja, até a volta do Senhor, se dobraram seus joelhos diante da cruz e dobrarão ainda ao longo dos séculos. Cá estamos nós na nossa geração também, e Cristo também vem a nós nesse dia. Ele então, que desceu à mansão dos mortos, em um autor sagrado, antiquíssimo, que líamos no ofício de leitura no sábado de manhã, dizia que ele primeiro tira Adão, pois é o primeiro pai, e tirando Adão da morada dos mortos e levando Adão para o céu, assim ele redime toda a humanidade. Ele então, que vai para o céu e abre as portas do céu para nós, nos convida também nós fazermos o seu caminho de vida, o seu caminho de cruz, para também podermos entrar com ele no céu, na sua glória. A sequência que rezávamos hoje tem uma linda poesia e diz-nos que o Cordeiro, o Cristo, o Cordeiro imolado, morto, reina vivo. Como pode alguém morto reinar vivo? O Cristo, a vida da ressurreição, não é um retorno à vida biológica. Nós que acreditamos na ressurreição de Cristo precisamos entender isso. Não é um retorno à vida que tínhamos antes. Não é um retorno a uma vida meramente biológica, mas é uma vida que vai para frente. É uma nova vida. Ele toma o mesmo corpo. Por isso, veremos semana que vem, quando ele convidar São Tomé a tocar suas chagas, ele ainda tem as chagas da paixão. Então é o mesmo Cristo, é o mesmo corpo que morreu. E aquele mesmo corpo humano, aquela mesma alma humana, agora são vivificados e glorificados. Isso é a ressurreição. Então Cristo, ele morto, está morto, mas reina vivo.
traz cativa a morte que outrora era nossa inimiga, porque Cristo, por assim dizer, dentro dessa poesia, a escravizou, tornou-se senhor também da morte. Ele então agora traz ela cativa. Ela é uma servidora do Cristo, que faz com que cada um daqueles que vivem a vida de Cristo nessa vida, testemunhando na vida, nas ações, o batismo que receberam, a vida nova de Cristo, podem então, de fato, entrar na morada de Deus, no céu, que não é a nossa casa, é a casa de Deus. E Ele abre a sua casa para nós, não é a nossa morada. Nós não somos dignos de entrar lá. O Senhor, na sua infinita misericórdia, abre as portas da sua casa para nós. Então, essa é a nossa alegria hoje. O Cristo ressuscitado, eu dizia ontem, não ganha uma vida nova para si, mas Ele quer doação total, quer que a sua ressurreição também, e é por isso que Ele morreu, se torne ressurreição também para nós. O que hoje nós vivemos na vida sacramental, na vida da comunidade eclesial, um dia viveremos de fato também na nossa carne. Ressurgiremos como Cristo ressurgiu. Então, por isso, irmãos, é preciso nessa vida vivermos como homens e mulheres que já vivem a expectativa dessa vida eterna, dessa ressurreição. Nós precisamos, então, ao longo desse tempo pascal, ouvindo os atos dos apóstolos do Senhor, ouvindo os relatos da ressurreição de Cristo, reanimarmos a nossa vida, as nossas ações, as nossas boas ações, a nossa relação com o próximo e, sobretudo, a nossa relação com Deus, para que nos tratemos como herdeiros que de fato somos, herdeiros da vida eterna pela graça de Cristo. Passamos de criaturas a filhos de Deus porque participamos do corpo de Cristo, que é a igreja. Fomos enxertados nesse corpo de Cristo, que é a igreja, no corpo místico de Cristo, no dia do nosso batismo. E se com Cristo vivemos, com Cristo morreremos e com Cristo também ressurgiremos. Ele então, que se torna Senhor da vida, da morte e de toda a eternidade, seja Senhor de cada uma de nossas vidas, de cada uma de nossas ações, para que sejamos homens e mulheres ressuscitados pela graça de Cristo. Hoje, como eu digo, ainda através de sinais dessa ressurreição. Mas se formos fiéis a essa fé no Cristo, um dia também ressuscitaremos em corpo, alma, na glória de Cristo, que é a nossa vida. Peçamos à Virgem Maria que nessa manhã conosco se alegra por ver o seu Filho ressuscitado, que ela possa também nos ajudar a reencontrarmos a alegria do Cristo Salvador, para que possamos vencer a tristeza da morte, a tristeza do sofrimento que ela passou na cruz e possa se realegrar com Cristo que ressurge. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.